Você se lembra dela, não é? A estrela radiante de Os Ricos Também Choram. A rainha das novelas mexicanas, a mulher que iluminava a tela com apenas um olhar. Verônica Castro não era apenas famosa, era intocável, glamourosa, espirituosa, imparável. Mas, e se eu te dissesse que, por trás dos risos e das luzes, a realidade era muito mais sombria? Ela construiu um império, mas nunca encontrou um amor duradouro. Criou 2 filhos, mas perdeu um deles para a fama e a distância. E agora, com mais de 70 anos, Verônica vive em silêncio, afastada das câmeras, recuperando-se de cirurgias, desconectada da família que um dia a adorou. Como foi que chegamos a isso? Como uma das mulheres mais poderosas da América Latina acabou tão sozinha? Sem marido, sem filhos por perto. Verônica Castro passou décadas iluminando as telas de televisão ao redor do mundo. Mas por trás do brilho da fama, existe uma mulher que conhece o peso esmagador da solidão. Aos 72 anos, vive só, sem marido, sem filhos ao lado. E a ironia disso tudo não lhe escapa. Nas novelas, ela disse certa vez: as garotas pobres encontram um príncipe e ficam ricas ao se casar. Minha vida é parecida, mas eu trabalhei por tudo, e o príncipe nunca apareceu. Suas palavras, carregadas de verdade e resignação, refletem a melancolia silenciosa que a acompanha no crepúsculo da sua carreira. Apesar do carinho que ainda recebe dos fãs que a reconhecem nas ruas, Verônica admite: a fama é um substituto pobre para a intimidade. Às vezes penso nas vezes em que estive doente, nos momentos de exaustão, nas memórias que perdi com meus filhos ou no tempo tranquilo que nunca me permiti. No fim das contas, estou tão sozinha quanto qualquer outra mulher no mundo, confessou em uma entrevista com Beto Morson. Em setembro de 2019, após 53 anos sob os holofotes, anunciou sua aposentadoria do mundo artístico. Não foi a idade que a obrigou, mas o peso implacável dos boatos. A gota d'água foram os persistentes rumores sobre um suposto casamento com a atriz Yolanda Andrade. Um escândalo que dominou as capas de revistas por semanas. Há mudanças demais na vida e já não tenho forças para enfrentar os boatos e o sarcasmo, escreveu nas redes sociais. Me despeço daquilo que amo. A arte. Vivi isso com paixão e amor. Obrigada por tudo, mas agora quero paz. Criada entre sombras, muito antes de se tornar o rosto icônico de Os Ricos Também Choram, Verônica era apenas uma menina presa nas sombras da adversidade, forçada a amadurecer cedo demais em um mundo que não oferecia piedade. Nascida em 1952 na Cidade do México, Verônica veio de uma família profundamente ligada às artes. Seu pai, Fausto Sainz Aistol, era produtor de cinema. Sua mãe, Socorro Cocô Castro, era uma cantora talentosa. De fora, parecia que ela havia nascido com privilégios, mas essa ilusão se quebrou muito cedo. Por volta de 1957, quando Verônica tinha apenas 5 anos, seus pais se divorciaram. A separação não apenas destruiu a família, como também a desconectou completamente do meio artístico e influente do pai. Da noite para o dia, sua vida passou de relativamente confortável a completamente precária. Sua mãe ficou sozinha criando Verônica e seus 3 irmãos menores. No início dos anos 60, a família vivia em um pequeno quarto de serviço na esquina da rua Bucareli com Donato Guerra, na Cidade do México. Não tínhamos dinheiro, contou Verônica ao programa Ventaneando em 2022. Vivíamos em um quarto de serviço e minha mãe trancava a porta para que ninguém saísse. Com apenas 9 ou 10 anos, Verônica já era a cuidadora de fato dos irmãos. Esperávamos todas as noites ela chegar com uma latinha de café com leite do restaurante chinês e um biscoito. Esse era o jantar. E esperávamos com ansiedade, porque comer aquilo não era só refeição, era sobrevivência. Sua mãe tinha vários empregos. Ela chegou a esse mundo envolta em sombras muito antes de se tornar um rosto icônico em Os Ricos Também Choram. Verônica era apenas uma menina presa na adversidade, obrigada a crescer cedo demais num mundo que não oferecia misericórdia. Nascida em 1952 na Cidade do México, ela surgiu de uma família com laços profundos às artes.
Seu pai, Fausto Sanzaistol, era produtor de cinema. Sua mãe, Socorro Cocô Castro, era uma cantora talentosa. Por fora, parecia que ela nascerá com privilégios. Mas essa ilusão se desfez muito cedo. Por volta de 1957, quando Verônica tinha apenas 5 anos, seus pais se divorciaram. A ruptura não só destruiu a estrutura familiar como também a afastou do meio artístico influente ao qual seu pai pertencia. De repente, sua vida mudou de conforto relativo para uma precariedade completa. Sua mãe ficou sozinha, criando Verônica e seus 3 irmãos mais novos. No início dos anos 60, a família habitava um pequeno quarto de serviço na esquina da rua Bucareli com Donato Guerra, na capital mexicana. Não tínhamos dinheiro, contou Verônica ao programa Ventaneando em 2022. Vivíamos num quartinho e minha mãe trancava a porta para que ninguém saísse. Com apenas 9 ou 10 anos, Verônica já era a cuidadora informal dos irmãos. Esperávamos todas as noites que ela chegasse com uma latinha de café com leite do restaurante chinês e um biscoito. Esse era o jantar. E esperávamos com ansiedade, porque aquilo não era só comida, era sobrevivência. Sua mãe trabalhava em vários serviços. Costurava, limpava, cantava onde podia. Verônica cresceu observando a força silenciosa daquela mulher, aprendendo cedo o valor do sacrifício e da resiliência. O talento que parecia hereditário, alimentado por memórias de espetáculos e estúdios de gravação, conviveu com a realidade dura da fome, das portas trancadas e da infância roubada. Ainda com pouco mais de uma década de vida, ela começou a buscar refúgios nos poucos resquícios de criatividade à sua disposição. Imitava vozes, ensaiava trejeitos que vira na TV, repetia falas ouvidas em novelas. A arte era ao mesmo tempo fuga e promessa, o fio tênue entre o cenário impregnado de limitações e a possibilidade de redenção que o talento poderia trazer. O caminho que traçou depois fez dela um fenômeno imponente. Dona de uma presença magnética, conquanto discreta em cena, Verônica logo brilhou em produções televisivas e cinematográficas. Sua imagem tomou forma não apenas pelas novelas, especialmente Los Ricos Tambien Loran, mas pela maneira como encarnava cada personagem com autenticidade, charme, graça. Tornou-se sinônimo de carisma e talento, mulher que era sinônimo de glória latino-americana. E ainda assim, havia uma solidão que nem toda luz podia apagar. Quanto mais crescia sua fama, mais se ampliava o abismo em sua vida pessoal. Teve 2 filhos, frutos de relacionamentos intensos, públicos, pontilhados por amores que pareciam livros de capa dura. Marcantes, vibrantes, porém frágeis à pressão da exposição. Um deles se afastou. A fama é Trapalhau. A distância, o ritmo exaustivo da profissão, consumiu o vínculo entre mãe e filho. E há uma verdade angustiante. Você pode ter tudo, menos tempo, nem paciência com o desgaste da ausência. Hoje, com mais de 70 anos, Verônica habita um silêncio que pesa. Longe das câmeras, das luzes, das entrevistas. Afastada da família que um dia foi seu mundo, recupera-se de cirurgias, contempla memórias dissociadas do brilho que antes definiu sua existência. Aos 72 anos, vive sozinha, sem marido, sem filhos por perto, e a ironia de sua situação não escapa à sua lucidez. Ela disse certa vez: nas novelas, as garotas pobres encontram um príncipe e ficam ricas ao se casar. Minha vida é assim, mas eu trabalhei por tudo, e o príncipe nunca chegou. Suas palavras, carregadas de resignação e verdade, revelam o coração melancólico que transborda da tela para a vida real. Apesar disso, ainda há fãs que a reconhecem nas ruas, que sussurram palavras de afeto e admiração. Ainda há amor, mas fama é, como ela mesma diz, um substituto pobre para a intimidade. Às vezes penso nas vezes em que estive doente, nos momentos de exaustão, nas memórias que perdi com meus filhos ou no tempo tranquilo que nunca me permiti. No fim, estou tão sozinha quanto qualquer outra mulher no mundo, confessou em entrevista com Bethel Morson. Em setembro de 2019, após 53 anos sob os holofotes, ela anunciou sua aposentadoria. Não foi a idade que a forçou a parar, foi o peso implacável dos rumores.
A gota d'água. Uma onda de boatos sobre um suposto casamento com a atriz Yolanda Andrade. Um clamor na mídia que durou semanas, um assédio emocional ao qual sua autoestima já exausta não resistiu. Há mudanças demais na vida e eu não tenho forças para enfrentar os boatos e o sarcasmo, escreveu ela nas redes. Me despeço daquilo que amo. A arte. Vivi com paixão e amor. Obrigada por tudo, mas agora quero paz. Ela, que nasceu entre sombras, cresceu precocemente, brilhou em cenários vastos. Agora busca o aconchego do anonimato. Entre um adeus e outra saudade, reflete o destino de uma mulher imbatível que, ao final, se deixou levar pela fragilidade dos seus próprios silêncios. A fama sempre teve um preço. E no caso de Verônica, esse preço foi alto demais. Ser uma estrela na América Latina nos anos 70, 80 e 90 significava mais do que interpretar papéis em novelas. Era ser um modelo de conduta, um rosto perfeito, um corpo impecável, uma vida sem erros. Ou, pelo menos, era isso que o público exigia. E Verônica, com seu sorriso largo e olhos de promessa eterna, carregava nas costas essa responsabilidade sem reclamar. Ela não era apenas uma atriz. Era cantora, apresentadora, empresária. Sua imagem estampava capas de revistas, comerciais de shampoo, programas de televisão dominicais. Foi a primeira mulher a apresentar um Late Night Show no México, o lendário E Aqui Está, que por anos liderou a audiência. Seu estilo irreverente, espontâneo, conquistava até os que inicialmente duvidavam dela. Mas por trás da risada fácil, havia um cansaço profundo. A pressão estética, por exemplo, foi um fardo constante. Verônica foi submetida a dezenas de cirurgias plásticas ao longo da vida, algumas por vaidade, outras por imposição indireta da indústria. Ela mesma admitiu, anos depois, que já não reconhecia o próprio reflexo no espelho. Fui me perdendo em mim, disse em uma entrevista. Cada mudança era uma tentativa de permanecer desejável, relevante, jovem. Em um mundo onde as mulheres envelhecem em silêncio e os homens ganham charme com os anos, ela sentiu na pele o abandono da mídia. A atriz que outrora liderava o horário nobre foi sendo substituída por rostos mais jovens, corpos mais magros, vozes mais submissas. E assim, aos poucos, a rainha se recolheu ao seu castelo de solidão. A maternidade, ao contrário do que muitos esperavam, nunca foi romântica para Verônica. Ela amava os filhos, claro. Mas a maternidade para uma mulher como ela, mulher pública, constantemente vigiada, foi cheia de culpa, ausências e mal-entendidos. Christian Castro, seu filho mais famoso, herdou o talento musical e também o peso do sobrenome. Os dois viveram uma relação complexa, marcada por fases de carinho e distanciamento. Em várias ocasiões, Verônica expressou tristeza pelo afastamento entre eles, mas sempre sem vitimização. Meu filho tem sua vida, e eu tenho a minha. Talvez eu tenha errado, talvez ele também. Mas não carrego rancor, só saudade. Sua vida amorosa, por outro lado, foi envolta em mistério. Verônica teve romances notórios com figuras públicas, mas nenhum se transformou em casamento. Alguns afirmam que ela escolheu essa liberdade. Outros dizem que foi uma mulher que amou demais e foi amada de menos. Há também os que especulam sobre amores secretos, paixões proibidas, relacionamentos que o preconceito impediu de florescer publicamente. O boato mais cruel veio tarde, quando a atriz já estava perto dos 70 anos. Um suposto casamento com a atriz Yolanda Andrade virou manchete em todos os jornais de fofoca. Verônica nunca confirmou nem negou totalmente o fato, apenas se mostrou exausta da exposição. O que vivi ou deixei de viver é meu, disse. E ninguém tem o direito de transformar isso em espetáculo. Essa frase, curta e poderosa, resume bem sua jornada. Uma mulher que viveu para o público, mas que, no fim, desejava apenas um pouco de privacidade. Hoje, longe dos estúdios, Verônica vive em paz, embora a solidão ainda a acompanhe como sombra fiel. Sua rotina é discreta. Livros, música, visitas médicas, algumas ligações esporádicas. Dizem que mora em uma casa modesta, cercada de plantas e lembranças.
Fotos antigas enfeitam a estante. Prêmios cobertos de poeira lembram o quanto ela foi, e ainda é, importante. Mas mais do que os troféus, são os olhares das pessoas que cruzam seu caminho que contam sua história. Você mudou minha vida, dizem. Minha avó te amava. Cresci vendo você na TV. São essas palavras que aquecem o coração de Verônica, mais do que qualquer reconhecimento oficial. Porque, no fundo, ela sabe que deixou marcas, e não só nos roteiros de novela. Verônica Castro é, para milhões de latino-americanos, a mulher que provou que a beleza pode ter profundidade, que a fama pode vir da dor, que ser forte não significa não sofrer. Ela é memória coletiva, saudade transmitida de geração em geração. Um símbolo. E mesmo que agora sua voz se ouça menos, ela ainda ecoa. A atriz não nega a saudade que sente da arte. Às vezes canta sozinha, diz quem já a ouviu. Relembra personagens, repete falas, como se o palco ainda estivesse ali, esperando-a. Mas ao mesmo tempo, ela diz ter encontrado uma forma de contentamento. A vida me levou por caminhos duros, mas também generosos. Fui amada, aplaudida, criticada. E continuo aqui. Isso já é um milagre. Em entrevistas raras, deixa escapar sua espiritualidade. Fala de Deus, de fé, de destino. Acredita que tudo tem um propósito. Inclusive a solidão. Talvez seja o tempo que eu precisava para cuidar de mim mesma. Sempre cuidei dos outros, do público, da minha imagem. Agora, pela primeira vez, cuido de mim. E é essa mulher que agora existe, não a estrela, não a diva, mas a humana. A Verônica que chora, que ri sozinha, que rega as plantas, que se emociona com um comercial antigo que passa na TV. Que carrega o peso da própria história, sem se esconder, mas também sem mais precisar provar nada. Porque, no fim das contas, o verdadeiro legado de Verônica Castro não são só as novelas, os discos ou os prêmios. É a verdade com que viveu. A coragem de se expor. A dignidade com que escolheu o silêncio quando o mundo gritava. E é por isso que, mesmo longe dos holofotes, ela jamais será esquecida. Os Ricos Também Choram foi mais do que um sucesso. Foi um marco cultural. A novela, lançada em 1979, foi vendida para mais de 120 países, dublada em dezenas de línguas, inclusive russo, árabe, japonês e tagalo. Verônica, como Mariana Villarreal, se tornou símbolo de resistência feminina, ainda que dentro do molde clássico do melodrama. Ela chorava, sim, mas também lutava. E isso inspirava. Havia algo profundamente humano em sua atuação. Ela não era perfeita. Não era fria. Sua beleza não era distante, mas calorosa. Quando Verônica chorava, o público chorava com ela. Quando sorria, tudo parecia possível. Essa conexão emocional, visceral, é rara. E talvez seja isso que a torna inesquecível até hoje. Mas o peso de ser símbolo também traz consequências. Durante muitos anos, ela sentiu que precisava representar algo maior que ela mesma. A mulher forte, bonita, bem-sucedida, exemplar. A mãe que dá conta de tudo. A profissional incansável. A estrela sem falhas. Mas por dentro, como já revelou em momentos de sinceridade brutal, havia dor, solidão, cansaço, questionamentos sobre escolhas feitas, amores perdidos, oportunidades sacrificadas. Ao longo da carreira, recusou convites para fazer cinema em Hollywood, para viver no exterior, para gravar discos em inglês. Preferiu ficar perto da mãe, dos filhos, de sua gente. Preferiu ser grande na América Latina do que ser apenas mais uma cara em um mercado competitivo e impessoal. Não se arrepende disso. Se eu tivesse ido, talvez tivesse ganho mais prêmios, mais dinheiro. Mas teria perdido minha alma, disse certa vez. Essa lealdade às raízes também moldou sua estética. Sempre usou elementos mexicanos em seus figurinos, músicas e personagens. Fez questão de valorizar o idioma espanhol, de gravar rancheras, de representar mulheres do povo, ainda que em contextos fantasiosos. Verônica nunca esqueceu de onde veio, da pobreza,
das ruas da cidade do México, das noites esperando café com leite e biscoito. Talvez por isso sua fama tenha resistido ao tempo. Porque ela representa uma era, mas também representa valores que continuam relevantes: esforço, resiliência, dignidade. Numa época em que o estrelato parece depender mais de algoritmos do que de talento, Verônica é lembrança viva de uma autenticidade que não se fabrica. Ao mesmo tempo, sua ausência das redes sociais, dos realities, das fofocas, apesar dos insistentes boatos, apenas reforçou seu mistério e sua aura. Diferente de muitas celebridades que expõem cada detalhe da vida, ela escolheu o recolhimento. O silêncio. E nesse silêncio, sua imagem ganhou ainda mais força. Virou mito. Em entrevistas raras, quando decide falar, suas palavras ainda tocam fundo. Ela fala com honestidade, sem maquiar sentimentos. Não tenta parecer jovem, nem atual. Não força sorrisos. Se está triste, diz: Se sente falta de algo, admite. Essa vulnerabilidade, longe de diminuir sua grandeza, só a engrandece mais. No documentário Íconos de uma Era, lançado em 2024, uma das falas mais marcantes de Verônica foi: o problema é que ninguém ensina como sair da fama. Todos te preparam para chegar lá, mas ninguém te prepara para o depois. Essa frase resume sua fase atual. Um depois que ela enfrenta com coragem, mas também com incertezas. Não se trata de arrependimento, mas de reflexão. De busca por sentido além do palco. Os fãs continuam fiéis. Nas redes sociais, há páginas dedicadas a ela, grupos de admiradores que compartilham fotos antigas, entrevistas, trechos de novelas. Jovens que não viveram sua era de ouro descobrem sua obra e se encantam. Porque talento verdadeiro não envelhece. Alguns chegam a sonhar com seu retorno. Um papel especial. Uma aparição surpresa. Um reencontro com o público. Mas Verônica tem deixado claro que seu tempo de estrela já passou. E que está tudo bem com isso. Já estive em todas as luzes. Agora, prefiro o pôr do sol. É uma metáfora bonita. E verdadeira. Porque nem todas as estrelas precisam brilhar o tempo todo. Algumas, como ela, já deixaram luz suficiente para iluminar muitas vidas. Agora, é tempo de recolher-se. De descansar. De ser apenas Verônica. Sem adjetivos, sem personagens, sem obrigações.